Estamos recebendo em nossos estúdios o Alexandre Pimenta. Eu falei Pimentel no início do programa, deixa eu me retratar. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ele é professor do IFMG, Campus Formiga, e diretor do Polo Inovação. Ele vai falar um pouco para a gente sobre esse polo e, é claro, não tem jeito de fugir sobre a falta de repasse. Quer dizer, repasse já foi feito o primeiro, né? Talvez vai atrasar um pouquinho o segundo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Flaviano e Helder. Muito obrigado aqui pela oportunidade de a gente estar divulgando o polo, também uma correção, é o Polo de Inovação do IFMG. Tá. É o nome correto. Contando uma historinha, né? O Brasil, a gente tem uma dificuldade de levar a inovação para as empresas. Em 2013 foi criada a Embrapi. A Embrapi, ela foi criada com o objetivo de fazer o casamento do que acontece dentro das universidades, dentro das instituições de ensino, com a iniciativa privada. Formiga, em 2015, né, o IFMG conseguiu ser credenciado a Embrapi. Então, o que é o polo de inovação? O polo de inovação é o seguinte: dentro das instituições de ensino nós temos pesquisadores com doutorado, mestrado, que tem muito a contribuir com a sociedade. E não consegue, essa produção científica tem dificuldade de chegar até as empresas. Então, o que o polo de inovação faz? A gente trabalha com um contrato de inovação, né? De um lado temos a capacidade técnica, temos o financiamento, de outro lado as empresas que querem trabalhar com a inovação. E uma coisa interessante é que o governo, ele patrocina uma parte dessa inovação. Visto que o Brasil tem dificuldade de trabalhar com inovação, então o governo tem trabalhado para incentivar essa inovação a fundo perdido, né? Ou é um dinheiro não reembolsável, como é dito assim. Então, num projeto de inovação, a empresa bate na porta da gente, nós vamos apresentar uma solução, a empresa entra com 1/3, o Instituto Federal entra com 1/3 e o governo entra com 1/3 do valor do financiamento. Até o presente momento, né, nosso polo é muito recente, a gente começou as atividades de fato em 2016, mas nós temos 4 projetos já executados e concluídos. Dentre eles tem um projeto do semáforo inteligente, que foi desenvolvido aqui em Formiga. Eu acredito que em breve nós teremos isso instalado, vamos ter um orgulho nosso, né, feito pelos nossos alunos, pelos nossos professores, em conjunto com uma empresa de Três Corações, a Semaseg. Alexandre, deixa eu te interromper. Existe algum semáforo desse já instalado em Formiga, não? O semáforo inteligente, não. O que seria o semáforo inteligente? O semáforo inteligente imagina que você esteja em frente a um semáforo e do outro lado não tem ninguém, o semáforo está fechado. Então ele identifica como que está o fluxo. Em vez de você ficar esperando, ele abre para você, em vez de ser o semáforo. Hoje nós temos o semáforo temporizado. Sim. Então o semáforo inteligente é uma variação desse semáforo, onde ajuda a dar fluidez ao trânsito, né? E imagina, se chegando 10 horas da noite, você tem um semáforo fechado e não tem nenhum tráfego. Então esse semáforo é um dos primeiros produtos que nós conseguimos entregar com o nosso polo de inovação. Eu vou entrar num campo, sem querer te apertar, mas eu vou entrar num campo um pouquinho complicado aqui. O semáforo vai ser instalado pelo poder público. Sim. E a manutenção também depende do poder público, que seja até por uma empresa terceirizada. Sim. Mas a contratação, licitação, enfim. A gente vê que no Brasil, eu não estou falando de Formiga, eu estou falando do Brasil. Até o filme O Alto da Compadecida fala, né? Repartição pública existe, mas não funciona. As coisas atrasam um pouco. Isso não correria o risco do semáforo ter algum problema? Eu queria saber qual a margem de segurança do semáforo. Por quê? Se o semáforo tiver um problema técnico, por exemplo, de fazer essa identificação da pessoa ou do veículo na outra via, e demorar a ser arrumado, vai ter que desligar, não pode deixar ele ao léu ali. Aí é o seguinte, o polo de inovação, nós levamos para a empresa, que é a Semaseg, essa tecnologia. Entendi. Agora, o contrato da empresa com as prefeituras, na hora que ele entrar numa licitação, eu não sei como que já é outra história. Aí eu não sei como que funcionaria este contrato, como que ficaria a manutenção, né?
Você até me desculpa, eu fiz a pergunta justamente para saber. Eu até disse que não era muito o seu campo, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas esse projeto foi desenvolvido pelos alunos e os professores do IF. Exatamente. Hoje o polo de inovação, ele pode prestar serviço também para empresas privadas desenvolvendo algum projeto? 93 FM quer um projeto do polo de inovação, ela pode contratar os alunos do IF? Sim, exatamente. Isso é uma coisa importante, essa pergunta é muito importante, porque quando se olha a instituição pública, o pessoal pensa numa burocracia. E o polo de inovação, a concepção dele é desmistificar isso. Não existe edital, né? A empresa tendo interesse, a gente mobiliza os nossos pesquisadores para tentar atender o que for necessário, né? Em média, para a gente assinar um contrato, porque o contrato, ele na verdade, você define o escopo, você tem cronograma, você tem equipe que vai trabalhar. Então, esse contrato demora, em média, 2 meses para a gente deixar ele pronto, né, do início da negociação até o final do contrato. Agora, é importante dizer o seguinte, o nosso polo, ele tem uma linha específica, que é mobilidade e sistemas inteligentes. Né? Então, no caso do semáforo, entra na questão da mobilidade das cidades, as smart cities e tudo. Né? Então, mobilidade, então pode-se pegar bicicleta, automóvel, tudo que tem a questão do transporte é uma das atuações do polo. E também a parte que entra são sistemas inteligentes, que dá um leque muito grande, né? No caso da 93, por exemplo, né? Poderíamos pensar num sistema inteligente para auxiliar aqui na geração de propagandas, que eu acredito que, né, dava para a gente pensar Hoje nós temos a aprendizagem de máquina, que está sendo muito utilizado nos meios de comunicação. Pode ser um caminho, vamos fazer uma hipótese, que a 93 queira trabalhar conosco. A porta está aberta para a gente chegar lá e conversar. Você está falando no caso de máquinas no sistema da comunicação. Nós vamos todo mundo perder o emprego. Não. Tô brincando. E o caso do semáforo é a mobilidade com o sistema inteligente. A mobilidade, né? Em Formiga também nós fizemos um contrato com a Prumo Engenharia. Sim. Muito interessante. No caso foi uma triangulação junto à Prumo com a Célula Web, né? O pessoal da Prumo tem um problema eles prestam serviço para fazer manutenção em linha férrea, por exemplo, né, para Vale do Rio Doce. Então eles precisavam de ter um ponto móvel inteligente, ou seja, um ponto que o funcionário entrasse no ônibus naquele local, então tinha que registrar o local, tinha que fazer uma série de registros para ficar de acordo com a legislação trabalhista. Foi um trabalho também bem interessante, né? O pessoal tinha muito papel, a gente substituiu o papel, um celular que vai junto com o ônibus, é possível registrar o ponto de uma equipe de trabalho. É um outro trabalho que nós fizemos aí. Bacana. São quantos alunos do IF que atuam no polo de inovação do IF? Nós trabalhamos por demanda, né? A cada projeto eu monto uma equipe. Então, isso tanto faz ser do curso de administração, ciências da computação? Exatamente. Então a gente, às vezes o pessoal olha somente para o campus Formiga, fala, mas aqui é muito pequeno, dado o problema. Não, mas o IFMG, ele está hoje em 18 cidades. Nós temos por volta de 1.000 professores. Desses 1.000 professores, entre 100 e 130 tem doutorado e mestrado que pode trabalhar em um projeto de inovação, onde tem curso de engenharia mecânica, Arcos tem engenharia mecânica, Bambuí tem engenharia de produção, Piuí tem engenharia civil, aqui em Formiga tem engenharia elétrica, tem ciência da computação. Então, nós buscamos, quando existe um projeto maior, a gente envolve professores do instituto todo, né? Para tentar resolver aí uma dada demanda. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Sempre é bom receber o pessoal do IF para trazer informações, e é uma conquista para a Formiga. Me lembro que o ex-prefeito Aloysio Veloso, finado Aloysio Veloso, que lutou para trazer o Instituto Federal para a Formiga, conseguiu. Foi uma vitória e uma bênção para a cidade, porque os alunos, por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos que estudam lá, e parabéns pelo trabalho de vocês, ainda mais nessa época que o governo federal está sem condições de continuar o trabalho. Se você me permite, Flaviano, consta aqui nos meus arquivos. Esses arquivos dele é perigoso. 2004, não é? Vindo 2006.
do IFMG para cá? Ele fez 10 anos. 10 o anos. ano passado fez 10 anos. Então, 2008. 2008 foi quando ele foi, de fato, publicou no Diário Oficial. O segundo mandato do Aloysio. Mas que começou no primeiro. A luta para chegar não é muito fácil. Bom, eu queria agradecer e, assim, eu queria fazer um comentário final, Fique à vontade. que é uma coisa importante, né? Eu sou da cidade de Campo Belo, então nós estamos aqui no Centro-Oeste Mineiro, né? E a nossa região, o pessoal fica triste, é o seguinte, apesar de Formiga ser a 7ª cidade de Minas Gerais, segundo o índice Firjan, mas assim, a nossa região em termos de dinheiro, captação, ela é pobre. Nós ficamos somente, a gente ganha só do norte de Minas, né? Então, e quando a gente fala de inovação tecnológica, a gente está falando de possibilidade de emprego de qualidade. E Formiga está vivendo um momento interessante, né? Eu estou vendo acontecer aqui em Formiga, além das fábricas de costura, que a gente falava, não, Formiga tem fábrica de costura, está vindo fábrica de software. Então eu já conheço algumas fábricas de software que estão chegando aqui em Formiga, dado ao curso de Ciências da Computação da Unifor, que já tem 20 anos, inclusive está fazendo 20 anos, e também o IFMG. Existe um momento importante, né? Uma outra coisa que aconteceu, passou um pouco despercebido, a Câmara dos Vereadores, né, foi um trabalho feito juntamente com o IFMG, a Unifor e a Prefeitura. Trabalhamos em cima de um projeto de lei para criar uma cidade que vai ter como prioridade a inovação tecnológica. Então vai ser montada a primeira incubadora aqui da cidade, né? Então isso tudo ajuda num momento importante que é a geração de renda. Então esse era o registro. Isso é importante. A gente tem um exemplo de Santa Rita do Sapucaí, que hoje tem fábricas de transmissores e de FM, inclusive a gente, quando precisa de manutenção ou trocar transmissores, a direção da rádio vai até Santa Rita. As urnas eletrônicas são fabricadas lá por causa de uma faculdade de engenharia. Isso. Santa Rita começou, né? A gente fala que lá a Inatel, ali você tem um exemplo, e nós fomos lá para conhecer, né? O pessoal foi até Santa Rita, foi até Itajubá, uma cidade de 40 mil habitantes com mais de 200 empresas de tecnologia. Acredito que Formiga também tem que seguir esse caminho, é um caminho importante para nós. Parabéns, e uma cabeça pensando assim pode ajudar muito nesse projeto. Ele falou que é de Campo Belo, o Maurício Rezende trabalhou muitos anos em Campo Belo, já está em Formiga há quantos anos? Formiga, é a segunda vez que eu estou aqui. Formiga, a primeira vez, eu morei aqui de 98 a 2001. Eu criei o curso juntamente com o Mozart, na época ele era presidente da Unifor, né? Hoje... FUON na época, né? Hoje então naquele momento eu criei o curso de computação, trabalhei 3 anos lá, então tem muitos ex-alunos, que inclusive é colega de trabalho agora no IFMG, e retornei à Formiga há 5 anos. Eu terminei meu doutorado em 2017, então eu estou aqui por volta de 5 anos, né? E a minha filha é aqui de Formiga, né? Eu costumo brincar com o pessoal o seguinte: falta só o green card aqui de Formiga. Eu já tenho uma filha aqui de Formiga, entendeu? Já mora aqui, trabalha aqui. Já trabalha aqui. Esse aí a gente arruma fácil. E eu vou te falar uma coisa: eu gosto muito da cidade. Fui muito bem recebido aqui. Eu também. Obrigado, Alexandre Pimenta, professor do Instituto Federal de Minas Gerais, diretor do campus do Polo de Inovação do IFMG. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui na 93.